Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wesley Williams e você já pensou em alguma vez conseguir ter o seu próprio Heroku? Ou melhor, você já pensou em algum momento você conseguir criar facilmente a sua Platform as a Service para você conseguir subir todos os seus projetos e nunca mais ter dor de cabeça em como fazer o deploy das suas aplicações, você ficar configurando milhares de detalhes em servidor e etc. O mais legal é que tudo isso que eu tô falando para você é utilizando toda a infraestrutura, vamos dizer, e os recursos que o Docker tem para prover isso pra gente. Então, o que eu quero mostrar hoje aqui para você, basicamente, é uma forma de você conseguir utilizar o Docker para você conseguir subir todas as suas aplicações facilmente no seu próprio servidor, usando a DigitalOcean, por exemplo, que tem preços ótimos aí para você conseguir trabalhar e que vai facilitar realmente muito a sua vida no dia a dia. O mais legal de tudo isso é que você vai ter alguns aprendizados durante esse processo que vai fazer você realmente pirar sua cabeça em relação a como você pode fazer processos de deploy totalmente diferentes utilizando essa ferramenta que a gente está falando. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um camarada chamado de CapRover. Esse camarada aí, basicamente, ele é um projeto open source que você tem a ideia de utilizar o Docker por trás dos panos para conseguir criar o seu próprio gerenciador de sistemas, para você criar como se fosse uma espécie de Heroku, realmente, onde você tem ali alguns arquivos de receitas, vamos dizer assim, que ele vai ler e vai configurar automaticamente para você o seu ambiente conforme a sua tecnologia. Então realmente vale a pena você assistir esse vídeo para você conseguir ou utilizar isso no seu dia a dia ou eventualmente você tirar algumas lições do que tá por trás de tudo isso. Então, bora lá entender um pouco melhor sobre o CapRover. E antes de eu ir diretamente aqui no nosso assunto mexendo com o CapRover, eu gostaria muito que você me seguisse aí no Instagram, tá? O meu perfil é @devfullcycle e nesse perfil eu publico diariamente muito conteúdo relevante, faço lives, então vale a pena você seguir. E eu tenho também um canal mega especial aí no Telegram, né? E no Telegram eu posto diariamente áudios, vídeos e novidades do que a gente está produzindo. Então realmente vale muito a pena. É como se eu estivesse fazendo o download ali do meu cérebro e já tem muito conteúdo postado que vale a pena você pegar. Então eu vou deixar todos os links aí na descrição para você seguir. E por último, obviamente, aproveita nesse momento para dar um joinha aí no nosso vídeo e também seguir a gente aqui no YouTube para que todas as vezes que a gente soltar um novo vídeo, você fique aí sendo avisado. Mas agora, chega de delongas, né? Vamos dizer assim, vamos diretamente entender como é que funciona esse tal de CapRover. Bora! Seguinte, pessoal, esse aqui é o site do CapRover. O nome dele passado era Captain Duck. Legal, eu achava esse nome mais legal, inclusive. Mas a ideia deles é conseguir criar uma Platform as a Service em minutos. Aqui tá o GitHub deles. E se você perceber, isso é algo que eu sempre olho antes de recomendar ou utilizar ou testar algum projeto de terceiro que está no GitHub, é o número de stars, que é bastante, e o número de forks aqui, tá? Então vale bem a pena você dar uma olhada nesses camaradas aqui. Aparentemente o projeto é ativo, tá? Então, bora lá a gente conseguir entender como é que esse cara funciona. A ideia desse cara é que esse projeto, tudo que eu vi aqui, ele foi feito em Node.js, utilizando TypeScript e tudo mais, e a ideia é que ele utiliza o Docker e o Docker Swarm para conseguir fazer o gerenciamento das suas aplicações. Basicamente, cada aplicação ele coloca ali no container e você também tem toda a possibilidade de escalar esse camarada para várias máquinas. Você consegue
consegue criar um cluster aí, vamos dizer, de Cap Rover para gerenciar toda a sua infraestrutura. O mais legal é que ele é totalmente agnóstico, vamos dizer ali, a cloud providers, então você pode utilizar o sistema, os servidores que você quiser. Eu vou fazer um exemplo hoje aqui utilizando a DigitalOcean, mas você fica na liberdade para trabalhar com um provedor que você se sente mais tranquilo. Legal? E para fazer isso, você vai precisar de alguns pontos. Você vai precisar de um domínio que você tem acesso a, inclusive, a parte de DNS, tá? Você tem que poder configurar o DNS de um domínio. Você vai precisar ali criar uma droplet, sei lá, na DigitalOcean ou um servidorzinho em algum servidor. E daí eu vou passar rapidamente aqui os principais pontos. Vamos botar um sistema, uma aplicação simples para rodar hoje aqui. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma droplet aqui na DigitalOcean. Eu criei uma conta aqui pra gente, eu vou criar uma droplet e nas droplets aqui na DigitalOcean eu vou utilizar aqui do Marketplace, tá? Uma que tem o Docker, legal? Eu quero que já tenha o Docker instalado aqui pra mim, legal? Eu vou pegar uma de $10 aqui, bem baixinha, pra não gastar dinheiro com isso. Eu vou também escolher um password para esse camarada e aqui tem uma opção que eu posso escolher o nome da máquina. Onde está essa opção? Aqui. Eu vou colocar aqui Cap Rover, eu vou chamar o nome dessa máquina e eu vou digitar um password. Deixa eu pegar aqui um password que eu tenho grandão e vou colocar aqui. E bora criar aqui minha droplet, legal? Então agora a DigitalOcean ela vai criar aqui pra gente essa droplet, demora alguns segundinhos até ela conseguir gerar o IP aqui pra gente. Uma outra coisa que eu quero te mostrar é que eu tô aqui no Cloudflare, onde eu gerencio os DNS aqui do domínio fullcycle.com.br e eu vou ter que criar um A-Record aqui para trabalhar com esse camarada. Então eu vou colocar assim, ó, *.test, tá? .fullcycle.com.br. O que significa? Que esse camarada, o nosso Cap Rover, ele vai poder trabalhar tudo aqui, né? Antes de teste.fullcycle, porque eu não quero mexer aqui no meu domínio que está em produção aqui pra gente. Então eu vou deixar, e aqui eu vou precisar passar o IP que a DigitalOcean vai trabalhar aqui pra gente. Vamos ver se ela já criou. Acabou de criar aqui pra gente a máquina. Eu vou apontar então aqui, tá? Esse IP. Então o que eu tô dizendo é que *.test.fullcycle tá apontando para esse IP aqui pra gente. Então eu vou dar aqui um save e a parte do DNS simplesmente agora tá resolvida aqui pra gente. Agora um ponto aqui que é extremamente importante para você se ligar é o seguinte: uma vez que você tem isso, você vai ter que logar na máquina, obviamente. Então eu vou fazer o login aqui na minha máquina. Deixa eu ir aqui, eu vou dar um SSH root at aqui o domínio, o IP que eu recebi, e vou colocar a senha que eu criei aquela hora. E ele vai logar aqui bonitão. Nesse momento eu quero ver se eu tenho o Docker aqui. Tem o Docker, tá instalado, tudo bonitinho. Então a gente vai ter alguns passos que a gente tem que realizar para esse processo funcionar. O primeiro processo aqui que a gente tem aqui no Get Starter deles, você pode até criar um droplet com tudo isso meio que automático, mas eu não quero mexer com isso agora, tá? Eu quero mostrar o processo realmente de instalação, é que você tem que liberar aqui no firewall, tá? Algumas portas, tá? 80, 443, 3000 e etc. Então eu vou colar esse camarada aqui e ele vai liberar esses caras no firewall para mim, para o Cap Rover poder funcionar, expor o Docker e tudo mais. Legal? Agora que a gente já tem isso aqui, tudo bonitinho, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar uma aumentada aqui na minha fonte para ficar um pouco melhor para você conseguir enxergar. Deixa eu só ajustar minha janela aqui. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Se você olhar aqui na documentação, a parte mais fácil, na minha opinião, que a gente tem é essa parte aqui de instalação, porque a gente vai rodar um comando do Docker, basicamente, e o próprio Docker vai rodar uma imagem aqui e vai fazer a instalação do Cap Rover. Então, isso que eu acho mais interessante. Então, eu vou dar aqui um Docker Run, e ele vai fazer todo o processo de instalação aqui pra gente. Então, se você olhar aqui, ó, ele tá liberando as portas 80, 443, a porta 3000, ele tá falando qual é o volume,
né? E ele está disponibilizando aqui o docker.sock, o socket aqui do Docker e também a /captain, que ele está compartilhando em relação a volume, e provavelmente aqui ele está rodando o nome da imagem que a gente estava querendo. Legal? Então esse CapRover aqui está fazendo toda a mágica, ele vai fazer o processo de instalação, tá iniciando esse camarada aqui pra gente, tá verificando, então vamos aguardar aí alguns momentos para ele terminar aí todo o nosso processo de instalação, que não deve ser muito demorado. Agora um ponto que é importante você se ligar é que ele trabalha aqui pra gente, tá? Com toda essa parte aqui de, como se diz, de certbot para gerar o SSL pra gente e tudo mais. E agora ele finalmente terminou a instalação e falou que demora pelo menos 60 segundos para você conseguir tentar acessar o CapRover. Legal? Então nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa máquina. Opa! Eu posso fazer isso aqui, né? Somente para caso a gente queira trabalhar. Eu criei uma parada aqui na desktop, que é um exemplo que a gente vai tentar subir do PHP aqui na máquina. Legal? E uma coisa que você vai precisar fazer aqui vai ser o seguinte, instalar o CLI, né, o Command Line Interface, o CLI, né, o CLI, do CapRover. Ele até fala aqui, se eu não me engano, na documentação, que é aqui, ó, npm install -g CapRover. Você tem que instalar, você roda o npm install. Eu já tenho ele aqui, ó, então se você ver aqui, ó, CapRover, tá? Eu já tenho ele aqui instalado e é esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Então você vai dar um CapRover Setup, tá? E no CapRover Setup ele vai falar o seguinte, você já iniciou o servidor do CapRover no meu servidor? Sim, eu vou dar aqui sim. Qual que é o IP desse camarada aqui pra gente, tá? Então esse é um ponto. Deixa eu só dar um Docker PS aqui pra gente. Aparentemente aqui tá tudo ok. Então, deixa eu pegar aqui o IP do meu server novamente aqui na DigitalOcean. Vou colar aqui o meu IP do server. E vou colocar agora aqui qual que é o meu root domain, tá? O meu root domain nesse caso é o test.fullcycle.com.br, tá? Que eu configurei aqui no meu DNS. Legal? Olha aqui no meu DNS *test. Legal? Então, test.fullcycle.com.br, eu vou colocar aqui. E ele vai falar qual é a senha que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a minha mesma senha de root, eu vou colar aqui. Vai pedir para eu confirmar. E vai pedir para eu colocar um e-mail válido. Então eu vou colocar aqui wesleyWilliams@gmail.com aqui. Para ele gerar e conseguir ativar o SSL na parada aqui. Falou que demora um pouquinho. Ok, sem problemas, vamos deixar ele fazer todo o processo aqui pra gente. É bem interessante porque o processo do servidor, de fazer o setup do servidor, ele é bem simples, ele toma bastante conta de todo o processo. E ele fala o seguinte, CapRover Machine with whom login credentials are stored local. Eu vou chamar esse camarada aqui de CapRover. Sem problema. E ok. Tá? Então, olha só que maneiro, galera. Simplesmente, tá? Ele gerou uma URL agora para mim. Ele consegue gerar quantas URLs diferentes aqui nessa parte, porque eu coloquei um asterisco, tá? E perceba que tá com HTTPS. Legal? Então, eu vou copiar esse camarada agora aqui. Eu vou criar aqui uma janela anônima para ficar melhor aqui, para não ter nenhuma diferença. E aqui ele vai pedir o meu password, eu vou colocar o password que eu criei, vou fazer um login, e aqui a gente já caiu no painel administrativo do CapRover. Ele tá falando aqui se eu quiser mudar o domínio, né, principal eu posso mudar, aqui é o asterisco basicamente, eu não vou fazer nada disso, e eu quero ir diretamente para a parte de apps, que essa que é a parte mais interessante. Aqui você consegue criar uma nova app, tipo como a gente faz no Heroku mesmo, tá? Então eu vou criar aqui algo chamado assim, php-app. Legal? E aqui ele tem algo interessante. Se eu tiver dados persistentes, eu vou falar qual o volume que eu quero mapear, tá? E se eu não tiver dados persistentes, né, ele vai criar normalmente a aplicação. Eu vou colocar dessa forma aqui para mim. Eu vou dar então um Create New App.
E prontinho, ele criou a minha app, simples assim, dá vontade de chorar na simplicidade. Eu vou clicar aqui, e aqui você vai perceber que ele gera o nome interno do serviço dessa app, ou seja, provavelmente ele deve ter criado um container, alguma coisa desse tipo, depois a gente olha lá no Docker, tá? Aqui eu posso escolher se eu quero expor ou não, inclusive se eu quiser ativar o SSL. Legal? Então isso aqui é alguns pontos que a gente pode trabalhar, qual que é o container port, se eu quiser colocar autenticação e tudo mais. Então aparentemente está tudo tranquilo em relação à minha parte da minha app. Agora, uma coisa que você vai perceber é que todas as vezes que eu for subir a minha app, o que eu quero fazer? Eu vou querer subir na linguagem de programação que eu vou utilizar e tudo mais. Então ele tem, da mesma forma como o Heroku, alguns templates, tá? Para que na hora que ele vá subir o processo da nossa aplicação, ele consiga falar que isso é um PHP, que isso é Python, que isso é Node e etc. Então, para isso, ele tem algo que como se fossem receitas, né? Recipes, como se fossem templates, como o Heroku faz. Legal? Ele é bem um esquemão que o Heroku trabalha. E para isso, o que eu fiz? Eu tenho aqui, tá? Somente para você ver, um arquivo, que é o arquivo que ele pede, chama Captain Definition, tá? E eu vou mostrar o que tem nesse arquivo aqui para você, é um arquivo ridículo. Eu falo aqui o Schema Version 2 e o Template ID, eu falo aqui que é PHP 7.1.10 aqui, tá? É basicamente isso que eu vou fazer. E tem outros esquemas aqui. Aqui eu posso colocar Image Name, por exemplo, e eu coloco a imagem do Docker e ele sobe essa imagem do Docker. Ou eu posso colocar o Dockerfile com as linhas do Dockerfile aqui, e ele vai conseguir basicamente pegar todas essas linhas e rodar e gerar uma imagem do Docker baseado em tudo isso. Então isso que eu acho mais fantástico. Eles simplesmente pegaram realmente tudo que está ali no Docker e utilizam todo esse processo de deploy para trabalhar com o Docker. Legal? E nesse caso aqui a gente vai utilizar um template, mas você poderia trabalhar com outros formatos de deploy. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para fazer o deploy aqui, a primeira coisa que ele vai pedir sempre, tá, é que você esteja dentro de um diretório que se tenha o Git instalado. Então eu vou colocar aqui para mim rapidamente um Git init, somente para ele não me pentelhar. Tá? E eu vou dar aqui um caprover deploy aqui para mim. Vamos lá. E aqui ele vai mostrar aqui para mim o seguinte, tá? Ele tá aqui preparando o processo do deployment e ele vai falar aqui, ó, em qual machine, tá, que você vai querer instalar esse camarada. E eu vou falar que vai ser no caprover, que é nesse endereço aqui. Então eu vou descer a setinha aqui, ó, não sei se você consegue ver que tem cancel e caprover. Eu vou dar aqui um caprover e vou dar um enter aqui para mim. E ele vai falar, olha, nessa máquina tem app php app. É nessa app? Sim, então eu vou descer a setinha aqui, muito bem certinho. Vou dar um enter e ele vai falar qual o branch que você quer fazer o deploy. Eu vou dar um enter aqui porque ele já pega como automático como master. Vou dar um enter aqui, legal? Ele não tá achando nenhum commit mais no master, com certeza, porque eu não comitei nada. Deixa eu dar um git add .git commit -m init aqui. Vamos fazer tudo novamente, galera. Caprover deploy. Eu vou falar que tá nessa máquina. Eu vou falar que é essa app. Eu vou falar que é o master. Vamos lá. Ok. Ele não vai subir os arquivos do git ignore. E agora ele vai aqui utilizar e subir aqui a nossa máquina. Então dá para perceber aqui que ele vai fazer o build, né, desse endereço aqui, né, um PHP 7.1 com Apache, e beleza, subiu a nossa aplicação e ele já colocou o endereço que a nossa aplicação está rodando, que é esse endereço aqui, ó, php-app.test.fullcycle. Então agora eu vou tentar acessar esse camarada aqui. E tá aqui, exatamente isso na minha aplicação, ó. No meu arquivo inicial, ó, no catindex.php, eu estava colocando um php info. Eu vou mudar agora, somente para a gente fazer um outro deploy aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo olá mundo. Vou salvar.
git commit -am, deploy 1, e agora eu vou dar um cap rover deploy aqui para mim, vou falar que é nesse servidor, vou falar que é nessa aplicação, que é no master, e agora ele vai fazer o mesmo processo aqui e já fez o deploy da minha aplicação. E aqui eu já tenho o meu Olá Mundo funcionando, galera. Então dá para perceber que é muito simples você conseguir trabalhar com esse cara e ele vai gerenciar tudo aqui para você. Eu queria dar mais uma mostrada em alguns pontos aqui interessantes, tá? Quando você está aqui na aplicação, você tem a parte de configurações que você consegue colocar variáveis de ambiente e mapear mais portas, tá? E você consegue rodar scripts de pad deploy. E você consegue colocar também o número de instâncias, tá? Por quê? Porque ele vai fazer a escala ali pra gente, não é automática, mas você consegue mudar e ele vai aumentar a quantidade de instâncias que vão ser liberadas ali do Docker para subir essa parada. Uma coisa que é o mais legal, na minha opinião, aqui, é o seguinte: se eu for aqui em Deployment, ele vai mostrar aqui pra gente, tá? Quando que foi a última vez o deploy, os logs de quando isso tá acontecendo e o mais legal, falando que você pode fazer o deploy via CLI, você pode gerar um arquivo tar aqui e arrastar e fazer o deploy manual aqui, você pode também passar um repositório do GitHub, o branch, o usuário e a senha aqui, ou você pode passar obviamente a SSH aqui, e todas as vezes que a gente fizer um push no master, por exemplo, lá no GitHub, automaticamente ele faz o deploy. Então, se você perceber nesse momento, você pode casar, por exemplo, um GitHub Actions, você pode casar um processo de CI, tá? E ter esse processo de, vamos dizer assim, CD e deploy totalmente automatizado aqui trabalhando com Git, e você pode fazer o deploy baseado aqui num Dockerfile. Então tem muitos formatos de você trabalhar com deploy. Basicamente, o que ele fala é o seguinte: eu preciso de uma imagem Docker. É isso que ele fala. E ele vai gerar essa imagem Docker baseado ali no seu container, no seu repositório do GitHub, baseado no Dockerfile que você der para ele, ou qualquer coisa desse tipo. E aqui é o mais legal, que caso você queira adicionar mais nodes nesse cara para aumentar o poder computacional desse camarada aqui, como ele utiliza o Docker Swarm, ele vai conseguir crescer esse cara aqui e escalar esses containers, de forma distribuídas aí nesse nosso cluster. Então realmente é algo bem fantástico, algo bem simples de conseguir se trabalhar, tá? E muita coisa é resolvido por um clique, tá? Por exemplo, Enable HTTPS. Tô dando um clique aqui, provavelmente ele vai ativar lá o certbot e vai gerar o HTTPS para esse meu php-app.test. E, obviamente, uma hora que você quiser publicar no seu domínio final, você só aponta o CNAME para esse endereço. E eu quero também forçar todos esses caras aqui, a ser apontado para HTTPS. Vou dar um Save Update. Agora, quando eu acessar aqui o Olá Mundo, não tá seguro, vou dar um atualizar. Prontinho, ele já está com o SSL gerado aqui para mim, totalmente de forma automática. Você pode aumentar também, colocar suporte a WebSockets, isso é algo muito importante também, que você não fica só preso em servidores HTTP, você consegue trabalhar ali com WebSockets, então também é bem interessante. Tem umas paradas de monitoramento aqui que ele coloca, mas na realidade não é algo que eu fui a fundo. Ele tem aqui utilizando o NetEngine e coloca aqui um Load Balancer Stats, basicamente ele tá pegando tudo isso do Docker, tá? Então essa foi, vamos dizer, a pincelada que eu queria dar aqui para você brincar aqui com esse Captain, tá? O Captain Rover, Cap Rover, que é o camarada que vai facilitar a sua vida na hora de você conseguir trabalhar. Ele tem também uma opção aqui que eu acho bem legal, que você dá um One-Click Apps aqui e você consegue instalar algumas aplicações facinho, clicando e brincando. Por exemplo, eu quero instalar o File Stash,
o File Browser, eu quero instalar o Ghost, eu quero instalar, eu acho que o WordPress, o Greylog, eu consigo o Jenkins. Então, assim, ele traz isso tudo bem tranquilo mesmo para você conseguir utilizar. Então, assim, é bem tranquilo. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui somente para ver como que a gente se dá. Vamos colocar aqui pro Elasticsearch. Eu vou colocar aqui o nome da minha aplicação é Elastic App. Vou colocar a versão, cluster, etc. E vou dar um deploy. Ele vai registrar a aplicação, fazer o processo dos volumes e, em tese, ele vai fazer o deploy aqui do meu Elasticsearch. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Vamos ver aqui se o nosso camarada vai conseguir instalar o Elasticsearch de uma forma muito tranquila. Lembrando aqui que ele está falando que ele está fazendo o deploy, pode demorar um minutinho aí nesse processo. Prontinho. Falou aqui que o deployment do Elasticsearch foi finalizado. Eu posso ser alguns erros 502 nos próximos 2 minutos, tá? E aqui ele vai falar aqui, ó, se eu quiser ver o health, né, do meu Elasticsearch, essa aqui é o endereço aqui para eu ter acesso a ele. E se eu for aqui na minha app, eu já consigo ver aqui a minha Elastic App aqui para mim. E ele vai passar um endereço aqui do Elasticsearch, a porta certinha aqui do Elasticsearch. Vou mandar esse camarada para cá. Ele falou que realmente a gente ia dar alguns erros nos próximos minutos. E agora provavelmente tem que esperar aqui o Elasticsearch, ele demora realmente para subir na primeira vez, mas aparentemente é isso aí, galera. Pessoal, eu realmente espero que você tenha gostado desse camarada. Eu acho que com esse cara você vai ficar, vamos dizer assim, mais livre para criar suas aplicações e muito menos preocupado para gerenciar os seus servidores, tá? Então, principalmente você que não quer ter esse tipo de dor de cabeça ou não quer gerenciar uma máquina com Docker, não quer trabalhar ainda com Kubernetes, esse cara aí é uma ótima opção para você brincar. E é interessante saber que ele usa o Docker por baixo e o Docker Swarm para subir as capacidades, vamos dizer assim, de toda a máquina. Então fica mais tranquilo para ver e eu espero realmente que você aí tenha gostado, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho um container pro PHP, versão 2 aqui, né, porque eu fiz um outro deploy, e ele tem essa versão aqui com Elasticsearch que acabou de subir, então dá para ver isso mesmo, galera. Ele sobe um container para o que a gente precisar e você consegue ir aumentando a quantidade de máquinas, né, o número de instâncias, utilizando ali a forma como ele trabalha mesmo aqui. No final das contas, ele só tá dando um processo de escala ali no Swarm. Espero aí que você tenha gostado e quero saber se você em algum momento já utilizou esse camarada aí, o CapRover. Agora tem um ponto também importante. Se você nunca ouviu falar no Docker ou tem insegurança, tá, de como trabalhar com Docker, eu super recomendo que você entenda de Docker antes de sair instalando esses caras, porque é interessante você entender que, o que tá por trás. E por conta disso, eu vou deixar linkado, tá, em algum lugar, provavelmente na descrição, ou até mesmo no final desse vídeo, tá, vídeos nossos ensinando como trabalhar com Docker e um e-book para você fazer um download de e-booker do Docker aí pra gente. Beleza? Um grande abraço, espero realmente que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.